Galera, tô aqui com o Sansão, Boa tarde, pessoal, tudo bem? conhecido mais como Rodrigo Sansão, né? Exatamente. E ele que atende a parte hoje do 0800, o contato entre nós, reparadores, e a indústria 3RH é com ele. Por que eu convidei ele para a gente ter esse bate-papo? Ele está na linha de frente aqui recebendo a minha e a sua ligação. E às vezes a gente tem no mercado pessoas, eu não aplico mais aquele produto. Já tive dor de cabeça, já me incomodei. E vamos fazer aqui um bate-papo bem aberto, bem sincero. E eu vou começar já com ele o seguinte. Rodrigo, Oi. a indústria é perfeita? Não existe. Não tem, né? Não existe. Tá. E a indústria quer ajudar o reparador ou não quer? A gente quer ajudar o reparador e quer que o reparador nos ajude. A gente precisa do feedback do reparador e se tiver alguma coisa a ser melhorada, a gente vai melhorar. Então eu vou dar um exemplo para vocês, é um caso real que aconteceu lá na Tecnocar. A gente aplicou um interruptor do óleo da 3RH, colocamos lá e o carro às vezes dava uma piscadinha e foi feito o motor completo. E aí trocamos uma ideia com ele. Por que que eu estou falando nesse ponto? Porque quando a gente liga para um 0800, não importa se é da indústria dele, da indústria A, B, C ou D, nós primeiro temos que entender o que está acontecendo. Então, qual que é a pergunta que eu fiz para ele? Vocês estão tendo algum histórico desse componente com defeito? Qual que foi a resposta? Não. Não estava. E aí a gente começou a trocar algumas ideias e depois fomos descobrir que na montagem do pescador do óleo, o O-ring lá saiu fora de posição, deu uma mordidinha e estava puxando o ar falso. Não era defeito da peça. Se fosse defeito da peça, como é que a gente iria proceder? A gente tem um laboratório aqui na 3RH, tá? A gente pode trazer a peça para analisar, tá? E numa oportunidade dessa, a gente acabou aprendendo também, né, que isso pode acontecer, né? Eu não fazia ideia que um O-ring poderia causar um problema desse tamanho, né? Então, é informação que talvez não vai servir para todos os carros, né? Mas se algum dia alguém ligar com algo nesse sentido, é uma orientação que a gente pode passar, né? Então, a gente traz a peça, faz a verificação nos nossos equipamentos, tá? Se tiver ok, a gente vai informar, né, que está ok. Se não tiver, a gente vai continuar a investigação para ver onde a gente precisa melhorar. E é aquele negócio, né? Beleza, eu mandei uma peça para ti, você identificou um problema, você vai repor a peça para mim, claro? Claro, perfeitamente. Então, só que se eu estou numa situação, num componente que eu apliquei da 3RH, Certo. e eu ligo para ti, já dando com os dois pés, xingando, falando um monte de palavrão, você vai ter alguma vontade de querer me ajudar? Vai ficar difícil, né? Porque a gente vai perceber que a pessoa ela não quer ajudar, ela só quer descarregar a raiva dela, né? E às vezes a raiva pode ser problema meu, né? É pior ainda. Aí a gente que vai ficar numa situação desagradável de ter que indicar que o problema não é nosso, entende? Uhum. Fica um pouco constrangedor pra gente e falar isso para uma pessoa que já está irritada, pior ainda, né? É pior ainda. Por que que eu estou chegando nesse ponto, que eu estou nesse tipo de conversa? Porque, além de ser um amigo, o Rodrigo, né? A gente troca muita ideia, ele vai lá na oficina, a gente conversa, a gente bate papo. Às vezes ele precisa de uma informação técnica, a gente auxilia ele com a informação. Exatamente. E aí às vezes ele comenta tipo assim, ó, alguns comentários que chegam do nós reparadores para ele. E nesse tipo de situação eu vejo de várias indústrias essa mesma pegada. Então nós reparadores a gente tem que entender o seguinte: tanto uma peça original de montagem como uma peça do mercado aftermarket, ela pode dar defeito sim. Da mesma forma que nós erramos. Só que se eu já ligo descascando, escrachando, eu já perco a minha razão. Então, não é mais fácil a gente ligar, conversar. Eu vou lembrar de um caso do Mamaroque, Certo? lembra? Lembro. Foi feito o motor, foi identificado que realmente era um interruptor, né? Tinha um problema, acho que Isso. nas encaixes, né? Não, era um problema no material do contato. A peça desde sempre foi feita naquele jeito que era e a gente, com essa conversa do Kiko, entendeu, A né, melhoria. que precisava de uma melhoria, porque para os carros mais modernos, aquilo que sempre deu certo deixou de dar certo, né? Tivemos que aplicar modificações nos materiais dos contatos para adequar ele às exigências desses carros mais novos.
Só que se eu não trago essa informação para você, você iria corrigir? Não teria como descobrir. E Foi é- com o equipamento que tem na oficina dele que nos permitiu. E aí, Montado no veículo. e aí você, reparador, também pode se deparar por inúmeras peças, inúmeros componentes que você pode identificar uma questão de melhoria. E aí, às vezes, o 0800 serve para isso. Olha, meu nome é Alessandro, eu sou da Tecnocar de Brusque, eu estou aqui com o teu produto, está funcionando, está tudo legal. Cara, mas eu estou identificando aqui, ó, cara, poderia fazer uma melhoria em tal sentido. E eu vou te dar um exemplo de uma outra indústria aqui da região, eu não vou citar nome para não ficar chato, nada a ver com o que a gente está falando aqui, na parte de rolamento tensor de correia dentada. Ok? E aí eles desenvolveram o kit. E um dia, numa conversa assim com o engenheiro, eu falei para ele o seguinte, olha, esse kit, toda vida que você vai montar a correia dentada, é sofrido para o mecânico montar. E aí o que eles fizeram? Com essa informação, ele foi lá, olhou o projeto do tensor e conseguiu aliviar em 1 milímetro o batente. E aí aquele kit daquela marca agora fica muito fácil para montar e o original das outras marcas fica apertado, sofrido. Ele tem uma vantagem agora. Ele tem uma vantagem. Então isso a gente pode ligar para o 0800 para trocar ideia, para pedir informação técnica. Olha, estou com o motor aqui, estou precisando da pressão do óleo de trabalho, né? A forma de funcionamento do tal interruptor. Eu canso de incomodar o Rodrigo do seguinte, Rodrigo, estou com esse carro aqui, ó, pá, não tem um interruptor aqui, ó. É um carro importado, não tem. Cara, eu passo o desenho a foto do interruptor, a forma de funcionamento. Aí às vezes ele vai lá e me indica o seguinte, ó, bota de tal carro que o funcionamento é igual, vamos fazer o teste? E aí 90% das vezes dá certo, né? Sim. Funciona e a gente consegue atender o cliente. Citando exemplos, tá, de problemas, né? Já teve quem ligou para cá reclamar do interruptor de freio de um Volkswagen, tá? Dizer que 3 peças não funcionaram, a gente vai conversando e chega na conclusão que era um fusível queimado. Básico. Básico, tá? Mas e se o cara tivesse te ligado, em vez de estar conversando, tivesse enchendo o saco, te descascando, sem querer ouvir, teria chegado numa conclusão? Nenhum. Porque às vezes a gente não faz o básico, a correria do dia a dia faz a gente errar. Eu também erro, né? Acontece. E a correria do dia a dia faz isso. A ideia desse bate-papo era isso, mostrar que a empresa está aqui. Convido vocês a vir visitar. Por favor. A galera pode fazer excursão para vir visitar com Claro. agendamento, é claro, né? Sim. Combinamos e é um prazer receber o pessoal aqui. Já teve uma turma sua que veio, né? Tivemos aqui a reunião do Mecânicos Supremo em Blumenau, visitando uma montadora e mais algumas outras indústrias. E o que acontece? O bafafá todo foi essa fábrica que a gente está aqui. O pessoal levou muito de exemplo para dentro dessa oficina. Teve gente que chegou e falou para mim o seguinte, cara, eu tenho que voltar para minha oficina, eu tenho que mudar ela toda. Rever conceitos. Rever conceitos. Por quê? Você vem numa indústria limpa, organizada, estruturada, com uma engenharia de ponta, maquinário de ponta, e ela está aqui de portas abertas para receber você. Então, se você vai estar aqui na região, quer conhecer, liga no 0800, você vai falar com o Rodrigo. Rodrigo, vou estar aqui tal dia, o cara vai poder te visitar? Sem problema. Faça uma excursão, traga o pessoal da sua cidade, os mecânicos da sua cidade. Quer vir aqui para Brusque, conhecer, pode falar comigo, eu venho junto com vocês, faz uma excursão, vocês vão se surpreender com essa empresa aqui. Todos os nossos produtos são fabricados por nós mesmos e projetados por nós. Então, se vocês puderem nos ajudar a melhorar, é muito bem-vindo. E o que tem mais de novo moderno na linha hoje, lançamento? Sensores eletrônicos é o top hoje, tá? A maioria dos veículos estão deixando de trabalhar com interruptores para usar sensores, certo? Ou seja, não é mais só um sinal de tá bom ou não tá bom. Hoje o sensor ele monitora e informa, né, a condição correta, o valor ideal de pressão, né, na lubrificação, no ar, né, qualquer coisa assim, né? Então hoje os veículos estão mais exigentes nesse ponto, né? A injeção toma decisões, né, baseadas em valores mais precisos do que de um simples interruptor, e a indústria está caminhando para isso, né? Muito veículo já com sensor. E aqui já estamos com tecnologia de ponta, Já. já acompanhando isso aí tudo. Galera, espero que vocês tenham gostado do bate-papo. A ideia era ser um negócio sincero, falar na dor,
minha, na dor dele, para que a nossa classe possa se unir mais à indústria, chegar na indústria com educação, porque a indústria está aqui para nos apoiar e nos ajudar. A palavra é parceria. É isso que ajuda todo mundo. Valeu, pessoal. Muito obrigado.